Tite desabafa e reclama do jogo 11 da manhã. Treinador admite que rendimento do time está caindo e liga sinal de alerta. Atacante Bruno Henrique chuta o balde e reclama da arbitragem de Rafael Claus e vê influência nas falas de Textor. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação desse segundo vídeo de hoje, né? O primeiro foi direto do Maracanã, após a derrota por 2-0 diante do Botafogo. Não quero nem lembrar que eu tô até agora com dor de cabeça. Que negócio de maluco essa derrota pro Botafogo. E aí, logo quando acabou o meu vídeo, eu corri para acompanhar a coletiva do Tite, né? E ver explicações do treinador rubro-negro. O que ele ia falar, se ele ia falar de ciência, se ele ia colocar a culpa na altitude, no gramado sintético, no horário, no sol. E não é que ele colocou, mas ele reclamou do horário. 11 da manhã, sol forte, e ele fez um desabafo. Inclusive, ele concedeu a entrevista ao lado do Kleber Xavier, um de seus auxiliares técnicos, logo após essa derrota. E aí, o que aconteceu? Ele pediu licença ao repórter, né, que perguntou por que o Flamengo está caindo tanto o rendimento, e aí perguntaram para ele sobre planejamento, e aí ele disse assim: o futebol, ele te traz esse componente como efetividade, como uma marca importante. Teve mérito o Botafogo de ter efetividade com o seu modelo, com jogadores de velocidade, muita transição e qualidade técnica e individual. Tudo isso fez resultado. Nós, na etapa que tivemos, nos momentos que tivemos de superioridade, não conseguimos traduzir isso no gol. Em alguns momentos, e esse é um momento, né? A gente dar um passo atrás e procurar simplificar para retomar o caminho das vitórias. E aí o Tite continuou. Quando a gente faz o trabalho, a gente olha de forma linear e ele sobe. Em alguns momentos vai descer e perder a confiança. Mas também tenho experiência que no momento que aprender com a adversidade, o trabalho é retomado mais forte. É a gente trabalhando e transformando o desempenho em resultado, ficando quieto e trabalhando mais com maior qualificação e eficiência. Aí o Tite continuou dizendo que o futebol tem muita exigência, não é preservação. Parece que é porque é algo que você escolhe para fazer e a gente não escolhe. O sentimento nosso é de passar um domingo muito ruim, meu, da minha família, dos meus atletas com as suas famílias. Até colocar o que eles disseram: vamos ficar quietos e absorver a crítica. Esse foi o discurso no vestiário, com toda a exposição da grandeza e necessidade de vencer do Flamengo. E aí ele abriu o coração. O Botafogo mereceu vencer, tem seus méritos, qualificação, fez o gol na bola parada. Agora não vamos deixar que o poder financeiro retire a melhor qualidade. Que tenha jogo às 11 da manhã no Rio de Janeiro ou no Recife, não dá. A saúde vai arrebentar, ou seja, reclamou do horário do jogo. Eu vi muita gente falando, mas o sol forte, muito calor, realmente, estava quase 40 graus no Maracanã, nesse horário entre 11 e 1 da tarde, né? 11 o horário do início, quase 1 da tarde terminou aí o jogo, mas fez calor para o Botafogo. O Botafogo jogou sob o mesmo sol, né? Então, quer dizer, isso aí não pode ser levado em consideração, né? Não pode ser algum tipo de argumento para desculpa, né? É como o cara falar, o gramado tá ruim, o campo tá ruim para os dois, né? Claro que se puder evitar jogar nesse horário, é melhor para o espetáculo, é melhor para os profissionais, né? Não é bom trabalhar com o sol forte. Mas o que está faltando ao Flamengo é realmente futebol. Inclusive eu falei isso no meu pós-jogo e não retiro uma vírgula do meu comentário. Tite, está faltando muita coisa nesse Flamengo. É um Flamengo previsível, é um Flamengo sem repertório, é um Flamengo que tenta fazer chuveirinho. Isso não pode ser jogada de um elenco milionário, de um grande treinador campeão do mundo, né?
treinador de seleção brasileira, treinador campeão da Libertadores, enfim. Então, Tite, realmente a gente precisa saber o que está acontecendo e tentar corrigir logo os erros. E não deixa de ser um sinal de alerta ligado, né? Porque quarta-feira já tem jogo importante que o Flamengo precisa vencer no Maraca para fazer já uma certa vantagem, para não depender de decidir lá contra o Amazonas. Enfim, eu vou dar mais algumas pinceladas aqui nessa coletiva do Tite. Ele disse que esses meses que pode dar sentido de audiência, não pode ser assim, não é só com o Flamengo, o Botafogo também. Quantos jogadores parando, dá para rever, bota 8 da noite, 9 da noite, o Botafogo mereceu vencer, não estou falando disso. Estou falando para contribuir com o espetáculo, senão a saúde fica exposta. Tá aí o caso do Arrascaeta e do Pulgar, ele ainda falando sobre o horário do jogo, 11 da manhã. Sobre o Arrascaeta e o Pulgar, machucaram. Esses jogadores foram poupados da viagem para a Bolívia. O que está acontecendo no Flamengo? O Pedro também foi poupado. Jogou mal. Aliás, vários jogadores que foram poupados da viagem para a Bolívia, não encararam a altitude, não jogaram nada. Pega lá o Fabrício Bruno, que jogou na altitude, não foi poupado, correu mais do que muitos que ficaram aqui no Rio de Janeiro treinando. Então, quer dizer, é complicado, Tite. Tem que rever esse planejamento, porque do jeito que tá difícil, hein? E eu falando do jogo, que o Flamengo não deu um chute no gol do Botafogo dentro dos 90 minutos e mais acréscimos, isso não acontece desde 2015, segundo números, levantamentos, Datafoot, enfim. É muita coisa, gente. Desde que o Flamengo foi mandante de um jogo, a última vez que aconteceu foi em 2015, de não ter dado um chute sequer no gol adversário. Ou seja, o goleiro do Botafogo hoje não trabalhou. O Flamengo não chutou. E o Tite admitiu que o time está caindo o rendimento. Aí teve lá a palavra do Kleber Xavier, né, que também participou lá com ele, falou sobre o calendário apertado. O Tite, depois vai ter outros que teremos necessidade de vencer. É a grandeza do Flamengo, a realidade do futebol. Tem que fazer o diagnóstico dia a dia. O torcedor fica preocupado e nós também. Ninguém está satisfeito. Compete a nós trabalhar para retomar o padrão. Quando o trabalho retoma mais forte. Também é problema do técnico, né? Mas é a retomada para que tenha confiança. Aí o Tite fala dos problemas do jogo. Vamos analisar aqui. A gente faz uma iniciação boa e uma criação boa. E quando chega no momento da finalização, de média distância ou da entrada do BH, teve falta de precisão. A efetividade do Botafogo, esses grandes jogos, na bola parada, fizeram gol e trouxeram um novo componente emocional. No primeiro tempo estávamos próximos de fazer o gol, mas é um jogo de bolas paradas também. Falando de variação, quando deu a parada técnica, foi BH e Pedro, só 3 defensores dando amplitude para o Ayrton Lucas. Não se perde só por isso. Tem que ter um contexto de equilíbrio, né? Aí o Kleber Xavier disse, a gente teve alternativas táticas, a entrada do Gerson, a passagem do Wesley, hoje faltou precisão nos cruzamentos e nas finalizações. Faltou tudo, Kleber Xavier, faltou tudo, Tite. Faltou alma, faltou coração, faltou raça, faltou futebol, repertório zero de jogadas do Flamengo. O Flamengo não tem nada de novo, a gente não vê evolução, é um futebol pragmático, é um futebol previsível, é um treinador que não consegue fazer o time jogar. Então esse é o sentimento do torcedor rubro-negro, né? E hoje nem se falou aí em ciência, em saúde, em lesão. Tivemos 2 jogadores lesionados, o Arrascaeta e o Pulgar. Tomara que eles estejam bem já no próximo jogo, quarta-feira. Mas o que se falou hoje foi atuação. Foi o que o time está fazendo em campo, a performance, que o Flamengo está deixando a desejar já há bastante tempo. 3 jogos sem vencer. Palmeiras, Bolívar e Botafogo. Bom, o Flamengo agora se prepara para encarar aí pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, ou seja, no outro sábado, o Flamengo vai a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. Esse jogo vai acontecer
no sábado, 18h30, né? 18h30, então, o horário dessa partida, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o próximo jogo do Flamengo é quarta-feira, dia 1º de maio, feriado, 21h30, contra o Amazonas. É a estreia do Mengão na Copa do Brasil. E a gente quer vencer, hein? Não se surpreender com algo. Bom, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, o Bruno Henrique concedeu entrevista na zona mista do Maracanã e reclamou muito da arbitragem após a derrota para o Botafogo por 2-0. De acordo com o atacante, que acredita que houve irregularidade no lance do segundo gol do adversário, o árbitro Rafael Claus justificou ter deixado a jogada seguir por ser semelhante ao de um gol marcado pelo Flamengo em um clássico contra o Botafogo no ano passado, no segundo turno do Brasileirão. O Bruno Henrique ainda viu influência das recentes declarações de John Textor sobre manipulações de resultados na arbitragem da partida deste domingo. Eu vou ler o que o Bruno Henrique disse, depois eu vou dar minha opinião. Bruno Henrique disse: ele, o árbitro, usou o argumento que ano passado a gente fez um gol igual que o Botafogo fez hoje. O jogador, que não lembro quem foi, ele meio que empurrou o Tietê, foi por trás o lance, a gente não vê no ano passado, a gente quer saber de hoje. Aí depois dessas polêmicas do presidente do Botafogo, o Textor, falou um monte de coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. No jogo 1-0, o gol, na minha visão, foi irregular, que acaba atrapalhando. Então ele usou esse argumento, não sei por quê. Se o Botafogo falar lá, então o Flamengo vai ter que começar a falar também. Outras equipes também vão ter que falar, porque assim não pode ser desse jeito. Aí chutou o balde aí o Bruno Henrique, né, o segundo gol do Botafogo saiu aos 47 minutos, na origem da jogada, o Fabrício Bruno dividiu com o Diego Hernandes e caiu. Aí a bola ficou com o jogador lá do Botafogo, eles trocaram passes rápidos lá e sobrou pro Savarino aí marcar lá o gol. E esse jogo citado pelo Bruno Henrique, né, as declarações do Bruno Henrique, foi na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, em 2023, no Newton Santos, em setembro. Vocês lembram? O segundo gol do Flamengo foi feito aí, foi marcado pelo Bruno Henrique, pelo próprio Bruno Henrique. Houve muita reclamação do Botafogo por uma suposta falta no início da jogada. Bom, agora eu vou comentar aqui a fala do Bruno Henrique. Acho isso uma besteira. Acho que não tem que colocar hoje culpa em arbitragem. Tem que se cobrar, tem que colocar a culpa em si mesmo, né? Porque o Flamengo hoje não jogou rigorosamente nada. É uma partida para esquecer. 2-0. Poderia ter sido 3-4. O Rossi ainda fez uma defesaça lá, né, no chute lá do jogador do Botafogo, evitando aí um 3-0, um placar mais elástico. E é isso, o Tite vai precisar se cobrar, vai precisar corrigir os erros aí se quiser chegar até o final do ano no Flamengo. O Flamengo é isso, não tem jeito. E não tá dando resultado, gente. A gente aqui não pode tapar o sol com a peneira, né? Botar uma venda nos olhos. A gente está vendo tudo o que está acontecendo. E o Flamengo está mal das pernas. Mas se o Flamengo está mal, eu vou aqui trazer uma novidade para você. Estreou hoje o Urubu da Sorte. Vários youtubers se juntaram para divulgar aí. São várias ações, vários prêmios. Está aparecendo aqui no QR Code. É só você apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code. Você vai abrir o site do urubudasorte.com.br, vai seguir aí o regulamento. O Urubu da Sorte quer te levar para o Chile, para você acompanhar Flamengo e Palestino, o jogo da próxima rodada da Libertadores, lá em Coquimbo. O local da partida mudou de Santiago para Coquimbo. Você vai com um acompanhante, com tudo pago, com ingresso, estadia, alimentação, e ainda vai acompanhar o jogo com a gente, né? São os 4 youtubers do Flamengo aí, eu, Choque, Paparazzo e Júlio Miguel Neto, então você não pode perder. E o prêmio principal, R$25 mil, que leva aí o vencedor. Tudo isso por apenas 19 centavos, então é só clicar aqui, ó, nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, aponta aí a tela do seu celular e com 19 centavos você já começa a participar dessa ação. Além dos R$25 mil, dessa viagem aí, você seguindo o passo a passo lá, né, para conseguir ir ao Chile, acompanhar o jogo do Mengão, tem mais prêmios aí, né, se você conseguir o número sorteado. Gente, tudo aí de forma legal, hein? Totalmente autorizado e legalizado. Então, aqui não tem brincadeira. O Urubu da Sorte
chegou com tudo, chegou para ficar, mais 10 mil reais em números da sorte, ou seja, número premiado. Se você tirar o número premiado, já leva, mas dá um pulinho lá no site lá para acompanhar todo o regulamento. Urubu da Sorte é a mais nova experiência que você vai ter lado a lado com o Flamengo. Lembrando que tem a campanha Onde Estiver Estarei, né? Você pode, de repente, se surpreender e aparecer o seu nome lá, né? Se você seguir tudo, tem que seguir lá a rede social, né, oficial do Urubu da Sorte, tem que marcar 2 amigos, tá tudo direitinho lá no vídeo. Coloca aí nas redes, Urubu da Sorte Oficial, e entra também no site para você acompanhar maiores detalhes. É uma novidade que chegou hoje, mas que vai ter muita coisa para você, torcedor rubro-negro. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!